Sou o professor Carlos Roberto, da Universidade Federal de Alagoas, e vou mostrar alguns resultados que obtivemos sobre o efeito do assoreamento na hidrodinâmica e qualidade da água do CELM e o Complexo Estuarino Lagunal Mundaú Manguaba. O assoreamento é a deposição de sedimentos no fundo do estuário, lago ou reservatório. Esse sedimento ele é erodido das bacias hidrográficas e é carreado através do escoamento superficial até esses ambientes aquáticos, onde encontra uma região de baixa velocidade das águas que favorece o processo de sedimentação. O resultado é a perda progressiva de profundidades desses ecossistemas aquáticos. Um estuário tem, em média, um tempo de vida média em torno de 8 a 10 mil anos, porque o assoreamento é um processo natural. Esse aporte de sedimentos é um processo natural, só que acelerado em função das atividades antrópicas que estão acontecendo na bacia, principalmente as atividades agrícolas. Então, como resultado, o ambiente aquático ele vai perdendo profundidade e área útil, como vocês estão vendo aí nessas imagens. Então, a área do espelho d'água do estuário ele vai ficando cada vez menor e esse banhado, essa área verde, ela vai ganhando mais espaço. Essa parte, esse banco de areia vegetada, ele vai ganhando mais espaço dentro da área do estuário. Aqui eu fiz uma comparação entre duas imagens satélites, uma de 2002 e outra de 2010. Em 2002 eu demarquei essa linha vermelha aí para demarcar a margem da Lagoa Mundaú em 2002, e em 2010 o que a gente observa é um avanço do delta na parte norte da Lagoa Mundaú, em função do processo de assoreamento que é mais significativo nessa região norte, porque o rio Mundaú, a foz do rio Mundaú, é exatamente nessa região norte da laguna. Então, eu tenho processos, um aporte maior e processos de deposição bem mais significativos do que em outra região na Lagoa Mundaú. Ou seja, ao longo do tempo, esse delta vai ganhando, vai ocupando mais espaço. Aqui é uma comparação entre dois levantamentos batimétricos, um realizado em 1985, outro realizado em 2012. O que a gente observa é uma perda muito significativa da profundidade, tanto na Lagoa Mundaú como na Lagoa Manguaba. Para vocês terem uma ideia, aquela cor de verde claro na Lagoa Mundaú tem uma profundidade média de 4 metros, e agora na mesma região tem uma profundidade média de 1,5 metro, 2 metros. Então, uma perda muito significativa, as lagoas estão muito rasas, e isso tem profundas implicações na qualidade da água, na circulação, nos recursos naturais. Eu vou explicar um pouquinho mais na frente sobre esses impactos. Bom, com relação ao assoreamento, na Laguna Mundaú, a profundidade média em 85 era de 1,81 metro. Em 2012, a profundidade média é de 1,56 metros. Isso, calculando, deu uma taxa de sedimentação na Lagoa Mundaú de 1,15 centímetros por ano. Ou seja, a cada ano a lagoa perde 1,15 centímetros. Bom, para conter essa taxa de assoreamento, os investimentos teriam que ser muito altos. Ou seja, anualmente eu teria que fazer um serviço de dragagem na ordem aí de 4,5 milhões de reais para conter a evolução do assoreamento. Então, a dragagem é importante, mas os efeitos da dragagem vão ser perdidos se eu não conter o problema na fonte, ou seja, se eu não reduzir a taxa de sedimentação anual nas lagunas. Na Laguna Manguaba, o efeito do assoreamento ainda é mais crítico, a taxa de sedimentação é 1,57 por ano, e os investimentos teriam que ser na ordem de 7,8 milhões de reais para conter a evolução do assoreamento. Então, um problema grave que requer muito investimento anual, e para reduzir isso precisa atacar o problema para reduzir as taxas de sedimentação que estão muito elevadas. O resultado é que a lagoa, como eu já falei, o assoreamento ela vai perdendo profundidade, então a laguna ela vai mudando suas características, ela vai modificando para características de banhado, que tem uma outra biodiversidade e outra adaptação, outro habitat, que favorece outros organismos aquáticos.
e é muito difícil, por exemplo, peixes se estabelecer no local de banhado. Problemas associados, então, redução sistemática do pescado. Então eu vou ter uma perda, porque o peixe ele não vai conseguir entrar nas lagunas, porque o ambiente está muito raso. A redução da capacidade de renovação da água com o oceano. As lagoas não têm mais força para renovar as águas, em função desse ambiente estar muito raso. E a consequência é a degradação da qualidade de água, porque o poluente ele fica muito mais tempo dentro dessas lagoas, eles não conseguem sair das lagoas e faz com que a água fique cada vez mais poluída. E o resultado disso é a perda dos recursos naturais, que vai gerar um aumento do incremento da desigualdade social e econômica no Estado, porque várias famílias dependem diretamente ou indiretamente desses recursos naturais do céu. A gente fez uma avaliação do efeito do assoreamento usando uma abordagem muito atual e muito aceita na literatura, que é a modelagem matemática. Essa abordagem foi feita apenas na Laguna Mundaú, porque a gente tinha dados nessa região. A gente precisa estender, fazer investimentos para conhecer também o que está acontecendo em relação ao assoreamento, né, os efeitos do assoreamento na Laguna Manguaba. Por enquanto, a gente fez só na Lagoa Mundaú. O modelo ele foi calibrado, ou seja, ele foi comparado com dados observados de 2014. Os pontinhos são dados observados, a linha contínua são dados simulados pelo modelo. Então, observe uma ótima correspondência do modelo com os dados observados, mostrando que o modelo é representativo da realidade, né? Representa bem a circulação e, consequentemente, o transporte de poluentes. Bom, aqui é o resultado do tempo de residência nessa área azul. Toda essa área azul tem um tempo de residência bastante elevado no período de estiagem, indicando que o poluente ele vai ficar por muito mais tempo nessa região. Então, praticamente mais de 70% da área não consegue mais trocar a água com o oceano no período de estiagem. Isso é muito crítico, né? Todo poluente ali nessa região ele não consegue mais ser expulso da lagoa no período de estiagem. Aqui tem 3 quadros. O da esquerda é só para exemplificar, por exemplo, um poluente lançado ali no ponto A, ele não consegue, observe que ele não consegue sair da lagoa, ele vai mais para perto do canal, depois ele retorna, mas ele não consegue sair da lagoa. Na figura do meio, um ponto ali, um poluente lançado no dique estrada, ele consegue sair e ser expulso da lagoa. Mas se a gente bota um pouquinho mais ao norte desse ponto, na figura da direita, a gente observa que ele já não consegue mais sair novamente. Então, o que é que a gente pode fazer para combater o assoreamento? A dragagem é importante? É muito importante, para tentar fazer com que a profundidade ela aumente e essa troca seja mais efetiva. Mas o efeito da dragagem ele pode ser perdido rapidamente se a gente não reduzir essas taxas de sedimentação, ou seja, essa perda de solo que vem das bacias hidrográficas. O que é que a gente tem que fazer para resolver o problema definitivamente? Reduzir as perdas de solo nas bacias hidrográficas. Então, requer um manejo adequado do uso do solo, com técnicas de plantio direto, obras de terraceamento, recuperação de mata ciliar, é muito importante e fácil fazer isso, e, se possível, reflorestamento, incentivando o agricultor com algumas medidas de compensação. É importante também que o Estado, o poder público, faça um conjunto de regras e ações para mitigar os problemas, com fiscalização e controle para a erosão, essa perda de solo nas bacias hidrográficas. Bom, eu vou ficando por aqui e espero ter esclarecido sobre o que está acontecendo nas lagunas Manguaba e Mundaú em relação ao assoreamento.